E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, abra a sua Bíblia no Salmo 119 e continuaremos as exposições que planejamos nestes 2 anos para ressaltar o lema da nossa igreja, que é guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. Lembrem-se, esse salmo é um acróstico. A cada 8 versículos, todas as linhas começam com a mesma letra, lá na língua hebraica. E o que o salmista está fazendo aqui é expressando como eu amo a palavra de Deus. E eu vou dizer a você de A a Z como que eu amo a palavra de Deus. E eu farei a leitura do versículo 57 até o 64. Nesta 8ª estrofe deste salmo, Salmo 119, do versículo 57 ao 64, diz assim: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam. Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Bondoso Deus e Pai, nós nos alegramos no Senhor por podermos te cultuar essa noite. E neste momento, somos gratos de podermos também ouvir o que o Senhor tem a nos dizer neste momento de exposição da tua palavra. Por isso, rogamos, imploramos que o Senhor fale conosco, abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, preparando a nossa mente para que compreendamos o que devemos entender e que o Senhor prepare o nosso coração para que seja um solo fértil e sejamos transformados um pouco mais hoje por Ti mesmo, para que tenhamos cada vez mais a comunhão com o Senhor, te busquemos mais, nos apeguemos ao Senhor e que isso faça diferença na nossa vida. E que outros possam ver que andamos contigo a cada passo, em toda e qualquer circunstância. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é, como já mencionamos, o último domingo de 2020. E que ano, não é verdade? Certamente será inesquecível para todos nós. Um momento histórico que será contado nas próximas gerações, até que o Senhor venha, sobre esse momento marcante, como outros que temos ouvido nesses últimos meses. Um ano que outras gerações antes de nós não conviveram, mas aprove ao Senhor que nós passássemos por ele. E muitos estão celebrando a ida desse ano, expressando coisas do tipo, já vai tarde 2020, espero que 2021 seja tudo diferente. O fato é que o ano de 2020 foi muito difícil por diversos motivos, e você poderia mencionar os motivos pelos quais o ano de 2020 foi difícil para você. Muitas dessas dificuldades e desafios são comuns a nós. Muitas tristezas compartilhamos, de outras nós nos compadecemos daqueles que sofreram até mais do que nós. Ninguém poderia prever, nem o mais pessimista, o que nós encontraríamos neste ano. Talvez, se puxarmos na memória aqui aquelas metas de ano novo, quais seriam as metas para o ano de 2020? Uma porção de coisas, não é? Como cuidar mais da saúde, fazer exercício físico, algo que boa parte de nós está precisando com mais urgência, perder uns quilos, não ganhar outros. Exames, eu vou cuidar da minha saúde, vou fazer aquela bateria de exames e ver se está tudo bem.
Com relação à família, eu preciso dedicar mais tempo à minha família e neste ano vai ser diferente. Mais tempo ao casamento, ao cônjuge, ou alguns pensando, planejando e realizando o casamento, outros planejando ter filhos. Com relação à vocação para a qual o Senhor nos chamou, quantos planos de estudos, aperfeiçoamento, trabalho, mudança de emprego, algum tipo de curso a mais. No que diz respeito à igreja, que tipo de plano poderia ser meta para 2020? Nesse primeiro ano de igreja organizada, quero me envolver mais. Não quero estar distante dos irmãos, quero servir ao Senhor e quero ser participante daquelas marcas da igreja de perseverar na palavra, perseverar na comunhão, perseverar na adoração e também ver o que o Senhor está fazendo, acrescentando os que são salvos. São metas comuns essas, não são? Que todos nós podemos ter pensado de alguma forma, mas essas metas normalmente têm como um ponto de partida a maneira como nós olhamos o que passou. Então, quantas dessas metas nós pudemos realizar? Quantas fomos impedidos? Que tipo de lições nós podemos tirar da maneira como Deus nos conduziu neste ano? E só um exemplo, irmãos. Essas marcas que eu me baseei aqui no que diz Atos 2, de 42 a 47, para dizer: perseverar na palavra, perseverar na comunhão, perseverar na adoração, ver o Senhor reunindo outros que são chamados por Ele para o nosso convívio. Nós tivemos muitas situações assim para sermos colocados à prova na nossa caminhada com Deus. E em outras áreas da nossa vida também podemos reconhecer o cuidado de Deus para conosco, como temos tratado aqui em outras ocasiões. Mas partindo do que aconteceu no ano de 2020, faltam poucos dias para que esse ano se vá, o que você espera encontrar em 2021? Eu aprendi que eu não devo fazer mais metas. Talvez seja um pensamento comum também. Depois de frustrações, de tanta tristeza, o que eu posso planejar? Nem sei se vai mudar tanto em 2021. O que você espera encontrar no próximo ano? Precisamos começar pensando o que nós encontramos no ano de 2020. E como vimos nas mensagens anteriores, nós encontramos um período para a nossa vida para colocarmos à prova o que significa ter uma verdadeira vida cristã. Foi isso que nós vimos na sexta estrofe deste salmo, dos versículos 41 até o 48. Nós temos aprendido e experimentado o que é ver como sendo o elemento mais importante da vida cristã as misericórdias de Deus e como isso repercute na nossa vida no falar a respeito do que temos aprendido, a maneira como evidenciamos isso na nossa vida e no nosso amor pela palavra de Deus. Isso não significa que problemas serão totalmente resolvidos, muitos outros podem surgir. Isso não significa que todos os nossos desejos serão realizados porque eu tenho uma verdadeira vida cristã e nem significa que todo sofrimento será extinto da nossa vida. Significa que não importa o que aconteça, nós dependemos das misericórdias do Senhor sendo derramadas sobre nós. É o elemento mais importante que sempre deve estar junto conosco, seja qual for a situação. Nós aprendemos também, por exemplo, na sétima estrofe, na anterior, do versículo 49 ao 56, que, considerando que o sofrimento é uma realidade na vida de qualquer ser humano, inclusive naqueles que foram redimidos por Cristo, nos crentes, a palavra de Deus é a única fonte de verdadeiro consolo para todo tipo de sofrimento. As pessoas buscam esperança em tantas coisas num período como foi 2020. E nós aprendemos na prática que é somente na palavra do Senhor que podemos ter esperança
em meio ao sofrimento. Que o motivo da nossa canção não são as circunstâncias em que nós vivemos e que nos fazem ficar cantarolando por aí, a começar pela hora do banho, e em outros momentos, aqueles que temos maior liberdade, mas o verdadeiro motivo da nossa canção é o que Deus diz na sua palavra, é o próprio Evangelho de Deus, como Deus lida conosco, pecadores, sendo Deus tão grande e misericordioso, é isto o que nos faz cantar. E nestes momentos tão difíceis, a nossa comunhão com Deus cresce, somos transformados, a imagem daquele que sofreu todas as coisas, para que pudéssemos ter um verdadeiro consolo para todo o sofrimento que é causado pelo pecado. Então, lembrando dessas lições, e somente foram as 2 anteriores, num ano rico de ensinos da palavra de Deus, em que precisamos perseverar na palavra, na comunhão, na adoração, e perseverança indica um pressuposto, mesmo quando tudo é difícil, como foi este ano. Em 2020, mais uma vez, como em tantos outros anos, talvez até mais neste ano, mais do que receber as misericórdias de Deus e sermos consolados no nosso sofrimento pela palavra de Deus, Deus nos concedeu a graça, todos os dias desse ano, de encontrar com Ele. A cada novo dia que Ele nos deu de vida, quando as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Quero repetir isso que é muito importante para essa mensagem, para esse texto que nós consideraremos aqui. Mais do que receber as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, mais do que termos verdadeiro consolo na palavra de Deus para todo tipo de sofrimento, nós tivemos o privilégio de encontrar com Deus a cada novo dia que Ele nos deu de vida até hoje. Responda sinceramente diante de Deus no seu coração. Se te perguntassem sobre 2020, na sua retrospectiva, você diria que teve o privilégio de ter um encontro com Deus a cada dia? Que essa foi a parte mais importante, consoladora, gloriosa, que foi o maior desejo do seu coração? Este encontro com Deus é de fato algo preciosíssimo para você? Muitas vezes nós nos detemos em realizações, ou naquilo que não realizamos, nas frustrações, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, mas tem algo que é mais importante do que reconhecer as misericórdias de Deus e encontrar consolo na palavra, que é ter um relacionamento com Ele a cada dia. Por isso a pergunta que será tema dessa exposição: como encontrar com Deus a cada dia? Considerando esse privilégio que tivemos de forma especial neste ano que passou e preparando-nos para o ano que o Senhor nos conceder, se for essa a sua vontade, como encontrar Deus a cada dia da sua vida? E, em primeiro lugar, para responder essa pergunta, quero voltar ao versículo 57, em que o salmista expressa o maior desejo do coração do cristão. Então, para responder como você pode encontrar Deus a cada dia, o ponto de partida qual é? O desejo maior do coração do cristão. E o que o salmista diz aqui? O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Ou na versão NVI, que expressa: tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. Talvez não fique para nós tão claro no primeiro momento, como os nossos antepassados aqui, desde o período do Antigo Testamento, essa palavra porção que está sendo utilizada, que é traduzida às vezes como herança, ou a parte, ou quinhão, ou recompensa. É uma palavra de rico significado nas páginas das Escrituras e na história do povo de Israel. E por que é tão importante essa palavra aqui? De maneira que chamamos do maior desejo do coração do cristão, que é ter o Senhor como sua porção. Então,
quando vemos na narrativa das Escrituras que Deus liberta o povo da escravidão no Egito, o conduz pelo deserto, passando a habitar com eles, Deus, ele estabeleceu um meio de se relacionar com o seu povo quando instituiu o tabernáculo. O Deus que deveria ser encontrado através da adoração e através das circunstâncias do dia a dia. Deus revelou então os deveres e o direito daqueles que cuidariam do tabernáculo, dos levitas, dos sacerdotes. E o que Deus disse? Lá em Números, no capítulo 18, quando trata dos deveres, dos direitos dos levitas no ofício sacerdotal, Deus disse a Arão: eis que te dei o que te foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Deixa-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão, e aqui é a ênfase: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Deus disse o quê? Vocês não terão parte de terra alguma, Arão, os levitas. Vocês serão sustentados com as ofertas, com os dízimos. Então, por direito perpétuo, isso será entregue a vocês. A maneira de Deus sustentar os sacerdotes era através das ofertas de todas as tribos de Israel. E Deus disse: vocês não terão herança, não terão porção de terra alguma na terra prometida. E Deus não estaria contrariando a promessa que fez a Abraão de entregar a terra à descendência. Na verdade, aqui é o mesmo termo, a mesma palavra. A herança nenhuma terás, nenhuma porção terás. Mas eu não li tudo. Deus explica o porquê. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eles não teriam parte na terra, herança. O próprio Senhor seria a herança deles, a porção daqueles que serviam ao Senhor como sacerdotes. Josué, um pouco mais tarde, ao liderar os filhos de Israel a entrarem na terra prometida, ele distribuiu cada tribo em uma determinada região. E foi confirmado então que aquela tribo não teria parte, como Deus havia dito. Então se cumpriu aquilo que Deus falou a Arão na liderança de Josué. E voltando aqui para o Salmo 119, versículo 57. Quando vemos: o Senhor é a minha porção. Ele está ecoando um sentido daquilo que era entregue graciosamente àqueles que faziam parte do povo de Deus. O salmista não está dizendo que a herança dele, o bem mais precioso, eram as coisas que Deus dava a ele, as realizações, as suas expectativas. Ele declara que o maior desejo do seu coração não é qualquer coisa, que não o Senhor. Em outras palavras, o salmista expressa aqui, e devemos, com o espelho da palavra de Deus, olhar para nós mesmos e considerar se esse também é o desejo do nosso coração. Que Deus é o nosso maior tesouro, o bem mais precioso, é tudo o que precisamos, de maneira que não importa o que aconteça, se eu tenho a Deus, eu tenho tudo. Eu não preciso de nada, ainda que seja oferecido de uma forma mais fácil, como aconteceu com Abraão, por exemplo. Depois de resgatar Ló, que foi feito escravo, Abraão foi comparecer diante de Melquisedeque, que se aproximou dele, que era um sacerdote de Deus, que trouxe pão e vinho, que louvou ao Deus de Abraão. Então, o que nós vemos na sequência expressa essa suficiência em Deus, inclusive de recusar outra recompensa
que não fosse o Senhor. Só para lembrar os irmãos lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 22 em diante diz, mas Abraão, 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ofereceu a riqueza, os espólios, a parte que cabia a Abrão por aquela vitória. Mas Abrão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes tomem o seu quinhão, a sua porção, a sua herança, é a mesma palavra. E um pouco depois desses acontecimentos, Deus fala com Abrão dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Qual é o galardão? Qual era a recompensa que Deus estava prometendo a Abraão? Deus revelaria melhor mais à frente. Eu serei o teu Deus e da tua descendência. O bem mais precioso, o tesouro mais importante que Abraão recebeu foi poder chamar Deus de meu. Tu és o meu Deus. Essa noção de suficiência em Deus é importantíssimo na vida cristã. É, como estamos considerando aqui, o maior desejo do coração do crente. O maior desejo do seu coração é ter o próprio Deus, de poder dizer, tu és o meu Deus e és tudo para mim, como diz uma canção que nós cantamos. Ou, como melhor disse o salmista lá no Salmo 16, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Meus irmãos, para concluir essa primeira parte do versículo 57, qual é o maior desejo do seu coração? Se você pudesse relatar o que você deseja, o que você gostaria de receber, que acontecesse, para que talvez a situação melhorasse, ficasse tudo bem. Qual seria o maior desejo do teu coração? Seria uma porção de coisas? Para pedir em oração, esperando receber? Ou você pode dizer, de uma forma a expressar essa suficiência, o Senhor é tudo o que eu preciso, e Ele é o meu Deus, Ele me é suficiente, porque se você tem o próprio Deus, do que mais você precisa? Podemos expressar como no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Ou como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência nele, superabundez em toda boa obra. Eu tenho tudo o que preciso e tudo o que Deus me concede eu uso para agradá-lo. O maior desejo do coração do cristão não é qualquer coisa que não o Senhor, que nos supre com bondade, em abundância, todas as necessidades de todos aqueles que o amam e o levam a sério. Por que eu levo a sério? Porque o versículo diz uma expressão de uma promessa. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Se eu posso chamar o único Deus verdadeiro de meu Deus, eu cumprirei os meus votos, eu viverei uma vida comprometida com Ele. Eu vou me empenhar fielmente em guardar e praticar tudo que Deus diz na sua santa palavra. Deus é totalmente suficiente para você. Essa é a expressão do seu coração. Se Deus é suficiente para você, duas coisas então certamente acontecerão com você. Isso não é uma profecia baseada em algum pensamento pessoal. Isso é algo que a própria palavra de Deus revela sobre aqueles que encontram essa suficiência em Deus, que podem expressar, tu és a minha herança, é o bem mais precioso que eu tenho, é o tesouro da minha vida. Duas coisas certamente acontecerão na sua vida. A primeira
está nos versículos 58 ao 60, que diz: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra, considero os meus caminhos e volto para os meus passos, para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Se Deus é totalmente suficiente para você, a primeira coisa que vai acontecer inevitavelmente é você fazer a melhor resolução para toda a sua vida. Resolução não acontece somente de ano em ano. Existe um tipo de resolução, e é a melhor delas, fundamentada na suficiência em Deus, que dura por toda a vida. E é essa resolução que o salmista faz aqui, e que você também deve ter, se Deus é suficiente para você. Se Deus é suficiente para você, sua resolução e esforço será para que possa conhecê-lo mais e melhor, para que esteja mais apegado a Ele, para que experimente mais dessa suficiência que pode encontrar nele. E como na prática essa resolução acontece? Como alguém que tem Deus como totalmente suficiente, buscará conhecê-lo mais e apegar-se cada vez mais a Ele? Em primeiro lugar, que diz o versículo 58, orando segundo a palavra de Deus. Nós aprendemos a orar. Nossas orações devem ser encharcadas, preenchidas, transbordantes com a palavra de Deus, de maneira que nós, diante do Deus Santo, soberano, Deus amoroso, mas Deus que também, Ele é fogo consumidor, Ele manifesta a sua bondade, Ele é o Deus fiel. Diante desse Deus, como se portar em oração segundo a palavra? Implorando de todo o coração por aquilo que não merece. Um verdadeiro crente que tem Deus como totalmente suficiente não ficará somente fazendo petições, reivindicações, o que eu quero receber, mas se lembrará das promessas de Deus e implorará pela graça que não merece e esperará pela misericórdia que Deus cumpra as suas promessas. É isso que ele diz aqui: eu imploro de todo o coração a sua graça, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia de mim, segundo a tua palavra, e uma possível tradução seria segundo as tuas promessas. Então, a primeira forma como quem encontra suficiência em Deus busca conhecê-lo mais através de uma vida de oração crescente, dedicada, implorando graça e misericórdia, confiando nas promessas de Deus. Em segundo lugar, versículo 59, que expressa: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. E neste último domingo do ano, considerar os nossos caminhos é mais do que oportuno, mas deve estar presente em cada passo que vivemos nessa vida, segundo a vontade de Deus. E a segunda forma como o salmista declara aqui, que busca conhecer a Deus, se empenha em apegar-se mais a Ele, é através da meditação à luz dos testemunhos do Senhor. Em outras palavras, reflita em como você tem vivido. Medite. Meditação deve ser constante, profunda, considerando diante de Deus, não se comparando com outros. E seja resoluto em conformar-se ao que Deus revelou na sua vontade. Você pode dizer que tem vivido exatamente de acordo com aquilo que Deus requer? Ou reconhece que deve implorar a graça de Deus, meditar nos próprios caminhos e moldá-los à vontade revelada do nosso Deus? Em terceiro e em último lugar, versículo 60, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Este apresso-me, não hesitar, não deter, revela a prontidão em devoção em guardar os mandamentos. Porque se Deus é tudo o que você precisa, você não deve perder tempo, não deve adiar cumprir aquilo que Deus requer de você. Como poderia ser alguém que tem tudo o que precisa em Deus,
perder tempo com outras coisas, ao invés de priorizá-lo e cumprir as outras coisas segundo o querer do próprio Deus. Não deixe para depois, isso é extremamente comum. A vida com Deus, o serviço ao Senhor, muitas vezes é adiado. Quando eu me formar, quando eu for promovido, quando eu me aposentar, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando minha agenda for menos tumultuada, então sim eu poderei me dedicar. Não adie, não deixe para depois. Se Deus é totalmente suficiente para você, esteja pronto, devote-se a Ele, cumpra aquilo que Ele requer, mesmo que pareça difícil pelas circunstâncias em que você esteja vivendo. Meus irmãos, para ressaltar essa lição, se Deus é totalmente suficiente para você, a melhor resolução, não de ano novo, mas para a sua vida será esforçar-se em buscá-lo de todo o coração a cada dia. Empenhar-se em conhecê-lo mais e melhor, através da meditação da palavra, através de uma vida de oração, implorando graça e misericórdia, e também empenhar-se a apegar-se cada vez mais a Ele, estando pronto, disposto, resoluto a conhecer a vontade de Deus, isso demanda esforço e dedicação, e a cumprir também o que exige ainda mais esforço e dedicação. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: qual é a resolução da sua vida? Não para 2021, mas qual é a resolução, o seu compromisso de vida? E a resposta é, à luz desse salmo, que deve ser a maneira de você conformar a sua vida a isto, é que a melhor resolução para a sua vida é encontrar o Senhor através da sua palavra. Buscá-lo de todo o coração para que você tenha esperança. Meditar e conformar-se ao caminho do Senhor neste processo de transformação que Ele nos conduz. E também dispondo-se prontamente, sem hesitação, sem adiar, sem se dedicar a outras coisas em primeiro lugar, e obedecê-lo no dia em que se chama hoje. Isso é uma vida devotada ao Senhor. Mas se Deus é suficiente realmente para você, há uma última coisa maravilhosa que certamente acontecerá com você, que está nos versículos 61 ao 64, que é experimentar a bondade do Senhor todos os dias da sua vida, tendo suficiência em Deus. Se a melhor resolução da sua vida for escolhida, que é buscar conhecer mais e experimentar da comunhão com Ele, você experimentará desta bondade do Senhor. E como nós podemos ver isso aqui? No versículo 61, diz: laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Uma outra versão diz: cordas dos ímpios querem me prender, e essa linguagem poética pode nos deixar distante do texto muitas vezes. Mas qual que é a ideia? A ideia é que eu e você sempre lidaremos com inimigos. Não pense aqui em pessoas somente. Embora muitas vezes pessoas se levantem contra nós. Muitas vezes pela fidelidade a Deus, por amor a Cristo que nós demonstramos. Há perseguição, há opressão, há oposição. A palavra de Deus nos diz isso. Mas veja aqui também como problemas externos que muitas vezes nos afligem. Da parte de outros, promovidos muitas vezes, intensificados por circunstâncias, em que nos prendem, nos atrapalham, que se opõem a nós, e isso nos causa muitas dificuldades. Aquele que tem suficiência somente em Deus e busca conhecê-lo e se relacionar com Ele, enfrentará dificuldades. Mas, como disse Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, pensando sobre quem há de nos maltratar se formos zelosos no que é bom, e há uma certeza aqui, mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, se oposição levantar porque vocês estão procurando agradar a Deus e conhecê-lo mais e melhor, bem-aventurados sois.
Não fiquem assustados, amedrontados com as suas ameaças. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão, temor, boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Em outras palavras, irmãos, sobre esta última lição, que é a realidade de experimentarmos a bondade de Deus todos os dias da nossa vida. Quando os problemas aparecerem, experimente também a bondade de Deus. Lembre-se, como diz aqui, da lei. Não me esqueço da tua lei. Permaneça nas santas instruções, percorra o caminho seguro, mesmo que seja difícil, que exija perseverança, que Deus revelou na sua palavra. Porque essa é a forma como Deus derrama sua bondade sobre nós. Quando somos afligidos, quando inimigos se levantam, problemas, quando nos apegamos mais a Deus. Somos obedientes àquilo que Ele nos instrui a fazer, mesmo que pareça difícil. Deus é santificado. Cristo é glorificado. E esta é a maneira como Deus demonstra sua bondade para conosco. Em segundo lugar, ele diz no versículo 62, levanto-me à meia-noite para dar-te graças, por causa dos teus retos juízos. Qual é o sentido desta segunda maneira como ele apresenta que é possível ao crente experimentar a bondade de Deus? Como vimos, o sofrimento sempre estará presente na nossa vida de alguma forma, será uma realidade por causa do pecado. Até que Cristo venha, será assim. Mas não devemos ser surpreendidos quando passarmos por aflições. O próprio apóstolo Pedro disse, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Não sofra como aquele que está cometendo pecados contra o Senhor, se você está sofrendo por amor a Cristo, mas glorifique a Deus com este nome que está sobre você. Numa das últimas mensagens nós falamos sobre essa expressão da noite que uso, que é um momento de sofrimento, de solidão, em que ficamos com, às vezes, o peito apertado, aflitos. Parece que estamos sós, não é? Quando o sofrimento e aflição sobrevêm à nossa vida, nós devemos fazer o quê? E a resposta é, não fique assustado, não fique preocupado, não fique ansioso, mas glorifique a Deus com esse nome que está sobre você. Experimente a bondade à medida que você expressa a gratidão ao Deus que tem cuidado de você. Paulo, preso, expressou isso. Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Não andem ansiosos de coisa alguma. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando o sofrimento sobrevier, a angústia apertar, busque a Deus. Com gratidão, porque Ele cuida de você, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Confie nele, experimente da sua bondade e saiba que você não está só. Deus está com você, mas não é somente isso. A terceira lição aqui que nós vemos no versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Essa ideia de companheiro, de amigo dos que temem, se revela na realidade
dos problemas, da oposição, que são problemas externos, a questão do sofrimento e aflição, que são de ordem interior ao nosso coração, e é comum quando alguém sofre. É comum quando enfrenta problemas e adversidades, que se afastem. Já viu alguém entristecido que quer ficar só, que se distancia, que isola? Isso é muito comum. Mas é um engano. Deixa de experimentar a bondade de Deus, porque nessa vacilação da fraqueza, de buscar o isolamento, esperar que a situação melhore e passe, encontram solidão e deixam de ser supridos pela bondade de Deus a partir de outros que estão ao redor. Você não está sozinho, Deus está com você. Mas também Deus coloca outros ao seu redor para Ele demonstrar a sua bondade através de irmãos do nosso convívio. É uma família da fé, mais preciosa que até nossas famílias de sangue, porque são baseados naquele que é a nossa porção, o nosso bem mais precioso, que é o Senhor. O apóstolo Pedro, mais uma vez, ele disse, lá no capítulo 5 agora da sua primeira carta, ele diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando situações afligirem até o próprio inimigo, que é Satanás, resistam firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. E ainda declara algo que deve nos encher de esperança, juntamente com irmãos que compartilham da mesma esperança. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele faz isso no contexto da igreja, de irmãos que se sustentam mutuamente. Ele governa a nossa vida de maneira que Pedro diz: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos seguros nas suas mãos. Meus irmãos, quando então os problemas e aflições intensificarem-se, não deixe de experimentar a bondade de Deus. Busque encontrar o amparo divino na oração, na palavra de Deus e na comunhão de outros que temem o nome do Senhor. Esse tipo de amparo só existe na fraternidade cristã, que é a igreja. Isso é uma forma de viver de modo digno do evangelho para o qual fomos chamados. E Paulo, quando usa essa expressão em Efésios 4, ele conclui dizendo: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E o Deus que opera através de nós nos usa para demonstrar a sua bondade àqueles que estão perto de nós. Meus irmãos, como então experimentar a bondade do Senhor? E uma resposta possível seria: é impossível deixar de experimentá-lo. Quando Deus te é totalmente suficiente, quando a sua resolução é buscar e conhecer mais a Deus e se apegar mais a Ele, porque assim você sempre receberá a bondade de Deus. Porque como diz o versículo 64, a terra está cheia da bondade do Senhor e devemos aprender a reconhecer isso, experimentar essa bondade do Senhor, este amor fiel que está em toda parte, em todas as circunstâncias que nós vivamos, como foi o ano de 2020, como em outros momentos difíceis da nossa vida, em outros momentos menos difíceis, mas essa presença bondosa de Deus em todas as suas obras, em tudo que Deus faz, nós vemos a manifestação da sua bondade. Então, antes da nossa conclusão, para resumir a ideia dessa terceira parte, nós podemos experimentar a bondade do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Pode vir uma pandemia, pode vir uma enfermidade, pode vir o desemprego, pode vir a morte de um ente querido, pode vir perseguição. Deus sempre demonstrará a sua
bondade em meio a todas essas coisas, à medida que o busquemos e que expressemos: a minha porção, o meu tesouro é o Senhor. E Deus usa circunstâncias para que o encontremos através da sua palavra, para que o conheçamos mais e melhor a cada dia e experimentemos essa sua bondade tão graciosa que permeia tudo que Deus faz e permeia toda a nossa vida. Para concluir então, meus irmãos, este último sermão do ano de 2020, dessa série Como Eu Amo a Tua Lei. O quanto você ama a palavra de Deus e o Deus da palavra. O que você espera encontrar no ano de 2021 e mais, durante toda a sua vida, todos os dias que Deus te der. Você deseja ter um encontro com Deus, um relacionamento cada vez mais próximo de Deus a cada dia, em todos os caminhos pelos quais Ele te conduzir? Não importa por onde Ele me levar, o importante é que Ele seja comigo e que eu conheça mais e melhor. Como encontrar Deus a cada dia, então, é a pergunta, tema dessa mensagem. E algo que nos ajuda a responder está no primeiro e no último versículo. O salmista começa dizendo que o Senhor é a porção dele, é o tesouro, é a herança. E termina dizendo que a bondade do Senhor está em toda parte. Nós vivemos toda a nossa vida podendo expressar: o Senhor é o meu Deus, e a sua bondade é revelada em todas as coisas. Vivemos entre o Deus que se deu a nós através do seu Filho e se reconciliou conosco de maneira que podemos chamá-lo de meu Deus. E vivemos constantemente experimentando dessa sua bondade, deste seu amor que nos é dito no versículo 64. E para concluir, responda a estas 3 perguntas diante do Senhor. Qual é o maior desejo do seu coração nessa noite e na sua vida? O que você quer receber de Deus? Além dele. Ele é tudo o que você precisa. Em segundo lugar, qual é a melhor resolução que você pode ter na sua vida? É viver diante do Senhor, buscar conhecê-lo, se dedicar em oração para que tenha esperança, meditar nos seus caminhos e cumprindo aquilo que Deus requer de você. Seja qual for o ano, seja qual for a circunstância, que seja essa a sua resolução. E como experimentar a bondade de Deus a cada dia, seja qual for a circunstância. Não importa o que aconteça, é certo de que o Deus que se revelou a nós através da sua palavra há de derramar a sua bondade, que é manifesta de diversas maneiras na nossa vida. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a angústias pessoais e na comunhão cristã. E possamos, dessa maneira, experimentando a bondade do Senhor, reconhecer que a terra e a minha vida, ó Senhor, está cheia da tua bondade. Que o Senhor me ensine os teus decretos. Que Deus nos ensine, então, a encontrá-lo verdadeiramente a cada dia, através da palavra que Ele nos deixou. Que nele tenhamos plena suficiência, verdadeira alegria e experimentemos esse seu grande amor para conosco, até o nosso último dia. Que Deus nos abençoe e nos ensine. Amém.